Muito bem, no país de Caruaru, agora são 2 horas e 33 minutos, 2 horas e 33. Muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Cultura Entrevista desta quinta-feira, dia 6 de junho. Está aqui ouvindo, conversando, debatendo com o Dr. Johnny de Carvalho, que é advogado especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Caruaru. Deixa eu ver aqui, o Walter, cinegrafista. Se o governo não taxar produtos importados, as empresas brasileiras do setor vão fechar. A China tem mão de obra barata, que ninguém tem condições de competir. Walter, o que você está falando é o que a gente estava comentando, isso é fato, mas esse reflexo não é só a questão de Brasil, é questão de mundo, não é? A globalização e essa conexão que é feita. A China faz isso para o mundo todo, não é, doutor? Não, para o mundo todo, inclusive a China, ele também é um grande importador. Sim. Principalmente de alimentos. É. O Brasil é um dos maiores fornecedores de alimentos para a China. A gente não quebra o que sangra da população brasileira, e aí a gente vai comentar, a gente não quebra porque a gente tem reservas naturais, que é uma coisa absurda. Tanto na área de tecnologia, que a gente tem os metais preciosos ali. Quando você pensa que aquela briga da Amazônia não desmata e tal, não sei o quê, porque a guerra ali já tá... Eu conversei com o antigo presidente da FUNAI, ele disse, Tony, isso que está acontecendo agora já era um reflexo que já acontecia há 20 anos, 30 anos atrás. Vem estourar agora. Mas aquelas reservas, ou o senhor acha que dali de um ano, 2 anos para cá é que está se acabando os minerais? O senhor vê ali, doutor, claramente a televisão está mostrando para o mundo o que já acontecia. A questão do contrabando internacional, do nióbio da gente, dos minerais, aquilo já acontece. Agora é que o povo brasileiro está tendo ciência do que está acontecendo na Amazônia. Então a gente não quebra, porque a gente é forte em minério, a gente tem terra. Eu fui para o norte, eu andei por ali, em Rondônia, andei no Goiás, andei naqueles estados ali. Tem lugar que a gente anda, como de Recife para Maceió, só com plantação de soja. E o chinês lá está com fábricas e mais fábricas na área de tecelagem de algodão. Tem uma história de algodão que é coisa de doido. O brasileiro não tem ciência da dimensão territorial e o que o Brasil faz para o mundo. É por isso que a gente não quebra, doutor. É verdade, o Brasil é uma potência, só ele ainda não sabe disso. É verdade. No dia que descobrir, a gente pode se tornar o primeiro país do mundo aqui, com certeza, em termos de potência. Você lembrou até o fato da Amazonas, e que a gente vê muito essa questão política, né? Uhum. Na época do antigo governo Bolsonaro, a gente via a questão ali do presidente da França, discutindo sobre a queimada da Amazônia. Agora vamos lá, será que realmente era a queimada da Amazônia? Ou se é as propriedades naturais que nós temos, sim, que a rede de perfumaria, a indústria de perfumaria da França precisa? Isso. Então, assim, a gente tem que ter uma reflexão muito ampla. Em relação à pergunta do internauta em questão o Walter cinegrafista. O Walter cinegrafista, em relação ao mercado brasileiro quebrar. Isso. Veja, só o fato do imposto de importação não é suficiente para garantir. A gente tem que ter uma discussão ampla em relação à tributação. Recentemente a gente teve a reforma tributária. É um passo importante, mas não é o único. Às vezes a gente tem uma tendência aqui no Brasil de ser o salvador, né? Não, aqui é o bote salva-vida que se agarre com ele não vai morrer, não. O lugar para tapar buraco dos outros é o tal do Brasil. E na realidade a reforma tributária por si só não é suficiente. Sim. Então a gente tem que ter uma discussão ampla de diversos setores, ver quais são as realidades de cada um. Ele falou até em relação da mão de obra chinesa. Isso. A mão de obra chinesa, uma vez eu conversando com a funcionária de uma lanchonete, e ela é chinesa, vinda para o Brasil para trabalhar, e ela disse, olha, aqui no Brasil ganha mal. Lá a gente trabalha muito, mas ganha bem. Aqui vocês trabalham pouco e ganham pouco. E tem muito encargo de tributos. A gente tem na folha salarial diversos encargos trabalhistas. Eu tenho uma situação de uma professora amiga minha, que ela tem 3 empregos aqui no Brasil, 2 como servidora municipal e 1 no setor privado. E ela vive sobrecarregada do imposto de renda. Ninguém aguenta isso não. Sim, essa questão é até interessante. Mas deixa a gente falar sobre isso. É muito imposto, doutor. A gente paga imposto dentro da fábrica, quando sai, quando transporta, quando chega e quando compra.
E quando só está faltando respirar. Só está faltando cobrar agora o oxigênio. Mas infelizmente isso é a realidade. A reforma tributária feita, eu tinha comentado, ela deu uma enxugada nisso. Então a gente teve aí a questão do IBS, que substitui o ISS e o ICMS. Certo. A gente tem a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS, COFINS e IPI. E a gente vai ter o imposto seletivo, né? Que é o famoso imposto do pecado. Tá, mas tudo bem. Falando em relação à nova tributação, você vai sair de 3 para 1. Mas esse 1 vai ficar igual aos 3 que a gente está pagando? Um exemplo, se os 3 hoje somar tipo 50%, não, com um imposto só, pode ser uma questão mais de dor de cabeça, de imbróglio, de papelada, ou a gente vai continuar pagando mesmo 60% com imposto? Um exemplo. A tendência é essa, porque o principal foco da reforma foi realizar a reforma sem ter perca de arrecadação. Olha aí. Então 6 por meia dúzia. Às vezes pode ser 6 por meia dúzia ou até piorar a situação. Eu costumo dizer que a gente só vai ver essa situação nos próximos anos, nos próximos 20, 30 anos. Isso é a realidade, até porque a gente está ainda no período de transição para entrar nessa questão da plena vigência da reforma tributária. Aí eu até comento, agora está se mudando para o imposto de importação ser 20% para quem adquire um produto através dos sites, o produto de remessa do exterior, até $50. Lá para frente a gente vai ter alterações, porque a reforma tributária ela vai começar a ter sua vigência. Exemplo, o imposto seletivo, ele vai ter vigor entrar em vigor a partir de 2027. Certo. Então daqui a 3 anos aproximadamente, além do ICMS e além do imposto de importação, provavelmente a gente vai ter um imposto seletivo sobre aqueles produtos que foram elencados. A gente, quando tiver a mudança do IBS e CBS, vai sair o ICMS gradativamente e gradualmente vai entrando o IBS e o CBS. Então, assim, essa questão das mudanças não é só de agora. A gente vai ter um período ainda de outras alterações. E assim... Olha, veja só. O que não foi discutido nessa nova lei e não se trabalhou foi justamente pelo imposto de renda, porque é incompatível o cabra que tem uma lancha e um avião pagar o mesmo imposto que o cabra que tem um fusquinha. E isso não mexeram em relação aos milionários brasileiros. A gente continua sendo muito prejudicado em relação à questão do imposto de renda. Deixa eu ver aqui o Luan Henrique. Boa tarde, a nossa indústria particularmente ganha com isso. A confecção, mesmo nossa confecção sendo uma das mais baratas do país, não conseguimos concorrer com a China. É isso aí, doutor? Principalmente a gente tem esse polo aqui, Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe? Não, isso aí não deixa de ser verdade. Eu tive a vivência, assim, antes de ser advogado, eu era do comércio e eu vi algumas marcas chinesas entrando no mercado e ganhando espaço. E realmente é feito, eu digo. Você vai estar com um lençol curto com uma pessoa grande. Cobra a cabeça e descobre o pé. Cobra os pés e descobre a cabeça. Então, essas medidas que o governo faz, eu considero elas paliativas. Porque agora é 20%. Certo. Mas você vê o fato que eu trouxe aqui, que as confederações já botou nota dizendo que queria os 60%. Vamos supor que não fosse os 20%, fosse os 60%. Amanhã tem que ser 80%. Tem que ser 100. A pedida é sempre mais. E sempre mais, até porque as coisas a gente vai vendo que o custo aqui no Brasil tem crescido, o valor dos produtos tem aumentado. É notório, de 10 anos atrás para cá, a gente não compra as mesmas coisas com o mesmo dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro. Então a tendência é sempre ter essas ações paliativas, porque eu considero isso aí uma ação paliativa. O governo poderia, junto com as confederações, pensar e tomar outros tipos de medidas que pudessem fortalecer o mercado nacional. Se você vai, lógico, tem esse ponto. Agora, quando a gente trata dos produtos que não é oferecido no Brasil, que a gente só tem no exterior. Sim. Então, aí, vamos lá, beleza, tudo bem. Vamos ter os 20% aqui sobre o bem, acima de $50. Mas esse produto não está abaixo de $50. Esse produto não tem no mercado nacional. Eu tive um fato aqui interessante recentemente, que eu precisei comprar um cartão de memória e quando eu fui procurar para botar numa câmera, eu procurei aqui, a maior capacidade que eu tinha visto foi alguns gigas. Certo. E lá fora encontrei um de 2 terabytes.
Eu ia chegar nesse assunto aí, foi bom você ter tocado nisso aí. Então a gente Certo. tem algumas demandas de alguns produtos lá fora que não é ofertado aqui no Brasil. Então, tudo bem, não é ofertado no Brasil, eu estou comprando lá, eu não atrapalho ninguém aqui do comércio local. Uhum. Entendeu? Então, assim, a discussão ela é muito mais ampla. Você até tinha, Tony, comentado em relação de você ir para o exterior. A regra de ir para o exterior e você realizar compras lá não foi alterada. Certo. Ainda continua a isenção aí em relação até $1.000. Ou seja, eu saí daqui, fui para outro país, cheguei lá, comprei alguns itens pessoais e trouxe. Até $1.000 eu não tenho tributação. Colocaram aqui, mas não colocou o nome. Mas deixa eu falar sobre essa pergunta aqui, sobre esse texto que colocaram aqui. Mas lembramos que o Brasil tem o SUS e esses outros países não tem só saúde particular. Não entendi. O problema do Brasil é a corrupção. Tudo bem, concordo com você. Mas é isso que a gente está debatendo. A quantidade de imposto era para ser revertida em qualidade de vida para que se pague esse imposto. Mas você não reflete isso, não é refletido na educação, não é refletido na saúde, não é refletido na qualidade de vida, não é refletido na segurança. Esse reflexo você paga muito caro para nada. Então você tem que pagar, você compra um automóvel, uma moto, você tem que fazer um seguro, não é? Aí você compra uma casa, você tem que botar um sistema de segurança. Então tudo que era para ser revertido é para tapar a corrupção. Não é isso aí, doutor? E não só corrupção, né? A gente também tem a questão da mal administração. Sim. Pública, porque a gente vê muitas questões aí, vou pegar exemplos locais. Eu já vi situações de uma rua ser calçada e depois de 2 anos a população querendo que aquela rua fosse calçada, ele faz o calçamento. Certo. Com 15 dias a Compesa vem, rasga a calçada para trocar tubulação. Então, veja, aí daqui a pouco vem de novo e calça de novo. Aí depois mesmo. A Compesa diz, não, o serviço não ficou bem feito, vamos abrir de novo. Aí a gente não só fala de corrupção, a gente também fala também de mal administração. A gente fala também do governo inchado. O que é isso, governo inchado? É quando a gente abre várias repartições, ministérios, secretarias, para agregar aliados políticos. E aí cada ministério desse vai-se embora mais 200, 300 servidores a mais. E tudo isso é gasto. Agora sim, é feito disso. Toda discussão em relação à tributação, ela é muito ampla. A questão do imposto de importação, ela não só se trata de uma questão de arrecadação, mas também uma questão de uma segurança, uma regulamentação para o mercado local. Por isso que eu digo, vamos lá, quais são os produtos que realmente são ofertados e estão sendo prejudicados aqui? Vamos analisar ele, vamos ver uma tributação para esses tipos de produtos, certo? Entendeu? E não generalizar, porque, vamos lá, tem produtos ali que não é ofertado no Brasil e você pode comprar. Mas você vai comprar com taxação, por quê? Por causa daqueles outros produtos que aqui também é comercializado. Doutor, vai tirar o poder de compra, viu? Tira também. Tira também um pouco do poder de compra. Eu vim do mercado calçado de atacado e a gente teve uma época em que o setor sofreu muito com os calçados chineses. Certo. Então, na época, acho que foi no primeiro governo de Lula, ele tinha ido para a China e ele fez algumas parcerias e entrou forte esse setor. E as grandes indústrias começaram a quebrar e até hoje não estão bem. E o que foi que aconteceu? Quando ele percebeu que tinha enfraquecido o mercado local através do imposto de importação, ele colocou alíquotas, certo, que fez com que os preços dos produtos chineses ficassem mais caros que os preços dos produtos brasileiros. Ou seja, eu posso lidar com cada setor e cada departamento, cada área, de maneira individualizada. Eu não preciso pegar, generalizar e fazer a taxação. Sim. Até porque carne, vamos supor, nós somos o número 1 do mundo. Frango, nós somos o número 1 do mundo. Soja, nós somos o número 1 do mundo. A gente sempre tem. Todos os produtos que a gente tem, minério, nós somos o número. A gente sempre está ali, entre número 1 e número 2. Quem abastece o mundo de alimentos, isso é fato, é o Brasil, não é? Todo mundo aí não tem a reserva que a gente tem natural. Wanda Maia, tem pergunta aí, Wanda? Vamos lá. Cícero do Chique Chique. Boa tarde, Tony.
Boa tarde ao novo entrevistado aí, né? Aí esse negócio aí do imposto municipal, isso vai ser bom para nós brasileiros ou vai ser ruim para nós, né, que compra, né, às vezes? Que compra ver um eletrodoméstico, que compra ver algumas coisas, né, que não havia importada, não é daqui, havia é de fora, né, de outro lugar. Como uma televisão, como qualquer eletrodoméstico que às vezes é produzido, muitos deles, né, fora do Brasil, né, e é mandado para cá para vender o povo aqui. Quer dizer que para nós aqui vai sair mais caro também ou não? Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe vocês aí e a todos que fazem parte dessa rádio maravilhosa que é a Rádio Cultura. Obrigado, Cícero. Doutor. Vamos lá, Cícero. O que é que eu posso lhe dizer? Em relação à alteração, para a gente deixar aqui bastante claro, não se trata em relação àquela empresa que compra produtos importados para vender aqui no Brasil. A gente está falando aqui de uma alteração na relação das pessoas físicas, ou seja, o consumidor que utiliza os sites estrangeiros, os marketplaces, para adquirir produtos para o seu uso. Então, essas alterações é só para esse setor. Em relação às empresas que compram manufaturas para poder a indústria trabalhar aqui, as empresas que compram produtos importados para revender aqui no Brasil, essa regra não afeta eles. Isso aqui é outra realização, outra operação. Isso. É a operação para pessoas jurídicas que estão importando, que estão comprando de fora. Essa que a gente está discutindo, que está sendo assim discutido na proposta, que já foi aprovado na Câmara e no Senado, é em relação às pessoas físicas. Ou seja, feito disso, 2013 para cá, a gente já estava vendo essa discussão e tendo esse embate em relação a essa tributação. Mas é para o setor de consumo. Então, vamos lá. Eu, que sou acostumado ou me habituei a comprar fora, eu vou ter que ver se vale a pena agora. Essa é a realidade. Tem que ir para a base de cálculo, né, doutor? Exato. Se eu, que sou acostumado a comprar fora, ou seja uma camisa, seja um eletrônico, ou qualquer produto, eu vou ter que rever se vale a pena eu continuar comprando ou se no mercado local oferece naquele preço, naquela qualidade. O famoso custo-benefício. Isso. Esse é o que vai ser afetado. Mas em relação às indústrias que importam ou oferecem produtos importados, esses aí não vão sofrer impactos, até porque eles trabalham num sistema diferente desse. Uhum. Então, a princípio, esse programa, essa questão aí da isenção até $50, ele só valia somente para as pessoas físicas que vendiam para pessoas físicas. Certo. Porém, essas empresas, através do apoio do governo, conseguiram adentrar num programa chamado Reserva Garantida, que seria uma forma de eu faço a arrecadação, eu recolho todos os impostos, no caso do ICMS, e aquele consumidor final ele vai adquirir o produto já com esse preço embutido. Então, através desse programa, ele entrou no programa de simplificação de importação e foi beneficiado com essa isenção. A tendência é que essas empresas continuem nesse mesmo programa de simplificação. Até porque a gente está falando de 20%. E se ela sair desse programa, ela vai pagar muito mais de imposto de importação. Até porque, exemplo, se a gente pegar produtos acima de $50, você vai para a tributação de 60%. Ah, nossa. Então, de $50 até $3.000, você vai pagar uma tributação fixa no programa simplificado de 60%. Ou seja, vamos dizer, um produto que custa 100, acaba pagar 160 conto. Paga $160 no caso. É muito dinheiro, doutor. É muito acaba dinheiro. paga mais do que o dobro. E em relação a medicamento, aquelas Sim. pessoas que compram medicamentos estrangeiros, esse limite, ao invés de ser 3.000, vai até $10.000. Certo. Eita, Wanda, você não vai poder mais comprar shampoo, não. Mas tem um detalhe, shampoo, ele não é remédio. Tava comprando, sim. Tony, tava comprando até areia pro meu gato. Vai impactar muito, como eu estava falando aqui com o doutor, Wanda, vai impactar muito, porque a gente está falando de um mercado de consumo violento. A população de $50 é aquela população, quando a gente começou o debate aqui, é a população de camisa, de tênis, de óculos, de perfume, não é, doutor? É essa população, é essa margem, porque quem movimenta aqui, o Brasil, a máquina brasileira,
é da classe média baixa. A classe alta é 1%, 10%. Bilionários, você soma aí, não chega a 10%. Não é, doutor? É verdade. E assim, toda operação de importação é sempre importante ter um cuidado, Sim. ter um zelo, pesquisar bem antes de realizar. Esses sites, eles são interessantes porque ele vem toda a logística, todo o trabalho para entregar nas suas mãos. Então você não precisa ter esse zelo, esse cuidado em relação até o departamento aduaneiro. Certo. Eu tenho uma experiência de um amigo que adquiriu um celular. Na época ele não quis esperar esse celular ser lançado aqui no Brasil. E um amigo dele tinha ido lá para os Estados Unidos e comprou o celular. Disse, olha, eu peguei o site aqui da loja e eles vendem pela internet. E na época nem se falava tanto em comprar pela internet. E então, aqui tem essa possibilidade. E ele foi adquiriu o celular pela internet. Passou um mês, nada. Passou 2 meses, nada. Passou 3 meses, nada. Aí ele entrando em contato com a empresa lá dos Estados Unidos, através de e-mail. Olha, meu produto não chegou, eu paguei, cadê o produto? Sim. E ele sem saber nada, a empresa foi, mandou um e-mail e respondeu, olha, seu produto já só faz muito tempo. Era para ter chegado. E daqui a pouco, meses para chegou uma carta da Receita Federal. Eita. O que foi que aconteceu? Ele comprou pelo site. Sim. E tinha um imposto de importação para pagar. E quando ele pagou o imposto de importação, pagou as taxas aduaneiras, pagou a multa porque não tinha recolhido antes de chegar aqui, o produto saiu muito mais caro que se ele tivesse esperado um mês para poder comprar aqui no Brasil. E outra, o produto foi lançado aqui no Brasil, ele só veio pegar o celular dele 2 meses depois. Já vi exemplos, foi bom demais o senhor ter pontuado isso, doutor. Eu já vi muitos exemplos assim, a pessoa compra e o cara pensa que está pagando aquele preço. Aí quando ele chega, ele é barrado na importação, aí chega o avisozinho, quando o cara vai ver, o negócio está maior. O Ítalo mandou aqui, mas o que ele mandou a gente já vai debatendo, mas o senhor também responde para ele, reforça. Ele pergunta o seguinte, essa taxação vai ser somada ao ICMS ou os 20% já vão ser em ambos? E outra, essa taxação tira muito poder de controle do cidadão, tendo em vista que esses preços são mais justos para o consumidor, onde as coisas que você pode comprar tipo a R$100, às vezes em lojas aqui em Caruaru fica 200, R$300, um abuso ao consumidor. Tá falando aqui o Ítalo, ele não falou o bairro. E aí, doutor, o que é que a gente diz? Então, peço só que você repita aí, por favor, a segunda parte. Ele disse o seguinte aqui, vamos começar. Essa taxação vai ser somada ao ICMS? Não, que a gente já tinha debatido, né? Vai ser a taxação mais o ICMS. Não é Exato. Isso? Na verdade é o seguinte, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o preço do produto, certo. A gente vai ter o frete e a despesa logística, sim. A gente vai ter o ICMS. Certo. Soma os 3, vê o preço. Aí em cima desse preço vem os 20% do imposto de importação. Ainda é assim, é? É. Eu pensei que era... A casa caiu, Wanda. Agora o doutor explicou, viu? É tudo junto para botar mais 20%. Exato. É o que a gente chama de imposto sobre imposto. Eita lá. Entendeu? Doutor, então, o que é que acontece? O imposto de importação, né? Ele vai estar inserido o preço do produto, o preço do frete, as taxas que tiver de aduaneiras, certo, e o ICMS. Somado os 3, a gente vem ter um imposto de importação. Certo. Agora o que é que acontece? A empresa, vamos botar aqui um exemplo de um produto que lá fora era vendido a R$100. Sim. E esse produto já estava, na regra atual, com o ICMS embutido. Certo. Já estava as taxas aduaneiras e o preço do produto e frete. Ok. R$100, ficou tudo. Tudo ficou R$100. Certo. Agora a gente vai ter a soma de mais 20%. Entendeu, Ítalo? Então o produto já vai estar lá no site por 120. Ah, tá. Tem isso também, né? Tem isso também. Então, muito bem. Entendeu, Ítalo? É a soma de tudo mais 20%. Agora vamos aqui para o restante que ele falou aqui. Outra, essa taxação tira muito poder de controle do cidadão, tendo em vista que esses preços são mais justos para o consumidor, onde coisas que você pode comprar a R$100
e às vezes em lojas aqui em Caruaru custa... estou entendendo. Ele disse que comprando sem essa taxação, o produto que ele compra na internet custa na média de R$100. Quando ele chega aqui no comércio, fica R$200, R$300, né? Ele está falando aqui, é um abuso para o consumidor. Uma coisa interessante, viu, Ítalo, que eu faço isso. Existem empresas que ela tem um marketplace na internet. Eu vejo o preço, viu, Wanda? Isso eu já fiz diversas vezes. Eu vejo o preço na internet, viu, doutor? E vou para a loja e digo, olha, e mostro, o preço na internet é isso. E o gerente faz para mim o preço da internet. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, inclusive já com celular e tudo. Eu digo, o preço aqui na internet de vocês é esse. Aí eles fazem para mim. Comigo aconteceu, não sei com outra pessoa. Mas eu digo, o preço na internet tá... E é uma diferença. Já peguei aí diferença de R$200, R$300. De um produto caro, né? De um produto que custa R$2.500, R$3.000. De um produto numa variável. E é sempre esse contexto. Pode falar, doutor. Mas aí, no caso, você está falando aí de marketing de preços locais, né? Locais. Nacionais. Não, a gente não está falando isso. da internacional. Em relação à segunda parte da pergunta dele, é justamente o que a gente tinha discutido. Isso. Que é uma briga sem fim do mercado local versus o mercado estrangeiro. E lógico, eu também tenho a tendência de proteger o mercado local. Certo. Até porque se a gente não tiver mercado local, a gente não tem poder aquisitivo de compra, porque vai acabar os empregos e assim em diante. Mas a discussão tem que ser mais ampla do que somente taxar. Entendi. Entendeu? Até porque, é feito eu disse, tem situações que vai ser viável a taxação. Tem situações que não. A própria confederação já reclamou dizendo que os 20% não é suficiente. Porque, é feito eu dei um exemplo. É um produto de 100 que aqui é 200. Se botar taxação vai para 120, ainda compensa comprar lá fora. Entendi. É verdade. Entendeu? Então não equilibrou muito bem a balança. Então eu acho assim que as confederações, junto com o governo, tem que ter uma discussão mais ampla em relação a outras medidas. E não somente estar taxando. Ok. O Cultura Entrevista. Aqui teve um debate com o Dr. Johnny de Carvalho, que é advogado especialista em direito tributário e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Caruaru. Doutor, obrigado, viu, por esse debate, por essa explanação aos nossos ouvintes. Obrigado, Tony. Eu agradeço aqui a todos os ouvintes da Rádio Cultura pela paciência, aos que perguntaram. E também quero mandar um abraço aqui para os membros da Comissão de Direito Tributário, que tem brilhantemente trabalhado junto comigo para a gente realizar eventos e fazer discussões, até feito um tema feito esse, para a gente estar levando para a população e a sociedade assuntos importantes e trazendo esclarecimento. Acho que a informação é muito importante. Nosso presidente está concorrendo a presidente da OAB Pernambuco? Ainda não, porque a gente está muito longe, mas estamos caminhando, estamos trabalhando aí. Se Deus quiser, vai ser um projeto interessante, pelo menos para discutir, até porque, salvo me engano, são 95 anos de OAB e a gente nunca teve um presidente do interior. É verdade. Então, tem uma tendência de tudo ficar ali acumulado na capital. É verdade. Os benefícios. E aí, quando vem chegar aqui, uma boa parte já ficou ali na montanha da Rússia. Entendeu? Então, sim, com uma visão diferente, pode ser algo interessante para a classe, a categoria, de ter uma discussão, de ter um presidente do interior que saiba a realidade dos advogados do interior, saiba a realidade das subs. Que defenda essa base, não é? Exatamente, que defenda essa base. Lógico, sem esquecer do que tem que ser feito para a capital, sim, mas também com os olhos diferentes aqui para o interior. Muito bem. Obrigado pela sua audiência. Vem aí a voz feminina mais bonita do Brasil, Wanda Maia. Eu volto às 17 horas, mais conhecido como 5 da tarde, com Cultura e Forró. Até lá. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista.